Fala, gente, estamos de volta aqui no canal para falar de assuntos importantes do São Paulo hoje. A gente teve a entrevista coletiva do Júlio Casares, a gente teve o primeiro treino aberto de São Paulo em algum tempo. Estamos aqui totalmente improvisados. Eu coloquei o celular em cima do alarme de incêndio. Seguimos assim. Primeiro, mais uma vez, agradecer pelas inscrições, pelos likes, pelos comentários. Seguimos vivendo aqui o dia a dia de São Paulo. Bora falar então dos assuntos que importam. Acho que vale a gente começar primeiro pela coletiva do Casares. Muitos pontos interessantes. Primeiro, falou que não tem proposta pelo Luciano, o que a gente já tinha adiantado ontem no nosso vídeo. Falou de fundo de Cotia, mais uma vez defendeu bastante, inclusive até fez proposta para jornalistas irem conversar lá com a Galápagos, que é quem agenciaria a parte desse fundo, quem aportaria o investimento. Falou também de Lucas, Oscar e Luciano. Ele citou os três nominalmente, pergunta a mim inclusive, como peças centrais para o elenco do ano que vem. Acho interessante. Esse ponto achei muito interessante, porque nominalmente, né, ele, por livre e espontânea vontade, ele citou os três como peças centrais. Eu havia citado na pergunta Lucas e Oscar e ele citou o Luciano. E acho interessante, então, a gente entrar nesse ponto. O São Paulo, então, e aí já entra também a apuração. O São Paulo, para a próxima janela de transferências, o São Paulo planeja montar um elenco ao redor dos três. O próprio Casares falou na entrevista coletiva, eu acho que vale deixar claro. Tudo depende também de como o mercado vai funcionar. Então a gente está falando de três jogadores que no momento têm contato com o São Paulo, contatos longos, né? O Lucas e o Oscar, longos até certo ponto, né? O Lucas e o Luciano têm contrato até o fim do ano que vem, o Oscar tem contrato até o fim de 2027. Mas o São Paulo conta no momento com eles para a próxima temporada. E aí a gente entra na questão de mercado, né? O São Paulo avaliaria se chegasse uma proposta? Claro que sim, e o próprio Casares disse isso. Mas fato é, o São Paulo não pensa em se desfazer de Lucas, Oscar e Luciano. Não está nos planos do São Paulo. Se alguma coisa chegar, o clube reavalia a rota. Mas, por enquanto, foi o que a gente falou ontem, principalmente em relação ao Luciano. O São Paulo não tem intenção de perdê-los, pelo menos não agora. Então, se as coisas mudarem na janela de transferências, provavelmente vai ser por conta de uma proposta. Fora isso, as coisas seguem como estão e os três são peças centrais, são consideradas peças-chave para 2026. Além disso, aí vamos de rapidinha, Rafael Tolói está fora do jogo contra o Grêmio. A gente tinha dado na semana retrasada que ele tinha sofrido uma lesão muscular de grau 1 no posterior da coxa, e sofreu contra o Ceará um pouquinho antes do intervalo. Está fora contra o Grêmio. A tendência era de 10 a 15 dias fora, então teoricamente ele retornaria agora, já para esse jogo contra o Grêmio. Corria contra o tempo, mas o que eu ouvi é que ainda não dá tempo. Inclusive teve treino aberto hoje, ele não participou. E o que eu ouvi é que ele corre contra o tempo agora, pensando no jogo de domingo contra o Mirassol. São Paulo e Mirassol, lá em Mirassol. São Paulo viaja, inclusive, no sábado, vai pegar um voo. E amanhã, evidentemente, vai para Porto Alegre para a partida contra o Grêmio. O Ferrarese volta, porque o amistoso entre Venezuela e Belize, que aconteceria hoje, foi cancelado. Então ele já voltou, já participou do treino de hoje. E o São Paulo até tinha um temor, né, de que ele pudesse não reunir condições físicas para jogar 48 horas depois lá em Porto Alegre, teria que viajar, teria que voltar dos Estados Unidos, viajar para Porto Alegre, não seria um trajeto tão fácil, não seria não seria nada fácil para o Ferrari fazer isso. O São Paulo então pelo menos tem o reforço dele. Para a posição da defesa então, para a posição de zagueiro aliás, no setor de defesa, por enquanto só o Tolói é baixa certa. Acho que é isso. Falamos de tudo basicamente que o Casares tocou na coletiva. A ideia é fazer uns vídeos mais rápido mesmo. Não sei se vocês gostam desse estilo, mas eu acho que vale mais a pena. A gente pode publicar mais e conversar mais sobre assuntos diferentes. Tá, então. Acho que por hora é isso. Valeu pela companhia, valeu pelos comentários, pelos likes, pelas inscrições. Seguimos fortes aqui. E se tiver alguma novidade durante o dia, a gente volta de novo em vídeo. Assim mesmo, em cima do alarme de incêndio. Valeu, gente. Tamo junto.